Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cícero Pedro, eu sou jornalista e atuo nessa área de crítica e pesquisa de cinema. E hoje a gente vai começar um curso muito especial. É o curso Autoria Feminina nos Primórdios do Cinema, Gênero e Sociedade nas obras de Lois Weber e Dorothy Davenport. Ah, o projeto foi aprovado no edital Arte Salva do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais. Ele consiste em 4 videoaulas curtas de 20 minutos cada, onde a gente vai comentar o contexto, a biografia e alguns filmes específicos dessas diretoras, a Weber e a Davenport. O objetivo é pensar um período muito especial da história do cinema, que é justamente o começo de tudo, esse cinema silencioso das décadas de 1900, 1910, 1920, mas a partir de uma perspectiva que não é tão comum dentro dos livros e guias que seguem a historiografia canônica que se consolidou ao longo do século XX. Essa historiografia canônica valorizou movimentos em nomes como as vanguardas europeias, do Eisenstein, do Gans, os grandes cômicos, Keaton, Chaplin, Lloyd, mas todos esses nomes eles não são a totalidade do que foi feito dentro daquela época. Muito pelo contrário, há muitos nomes que foram que não são conhecidos, há muitos filmes que não são tão conhecidos e que não são tão citados dentro dos grandes livros canônicos. E pensando no período mudo, muitos desses nomes não conhecidos são de profissionais mulheres. Há um processo, a gente pesquisando, buscando textos e autoras, a gente identifica um processo de resgate ali a partir do final do século XX, que cada vez mais tá ganhando força ao longo dos últimos anos, de várias autoras que estão justamente tentando resgatar esses nomes que eram tão ativos no começo do século XX, mas que depois não eram tão citados. Então, isso casa muito bem com tudo, com os nossos tempos, porque a gente debate bastante questões como falta de representatividade, falta de diversidade, e toda essa falta é reflexo de um processo histórico longo, de exclusão e também de esquecimento. E eu falo esquecimento porque muitos dos filmes que a gente vai comentar nessas aulas, por exemplo, são filmes que, como a gente vai ver, lançam questões novas, questões de representação inovadoras, questões estilísticas inovadoras e dramatúrgicas. Há uma mistura de uma mise-en-scène e um estilo de atuação absurdamente naturalista, principalmente na Weber, por exemplo, e é muito impressionante como ela consegue alcançar esse naturalismo nos anos 20 e nos anos 10, numa época onde você tinha uma sensibilidade melodramática muito mais ativa. Ela consegue fazer filmes bem realistas e que facilmente conseguem ser vistos hoje sem precisar nenhum distanciamento histórico. Então a força realista dos seus filmes é impressionante, mas ao mesmo tempo elas dialogavam bastante com momentos expressionistas, estilizados, exagerados. É uma mistura de estilos. Isso, por exemplo, e esse expressionismo é muito mais forte na Davenport, que já utiliza jogos com sombras, momentos sombrios dentro dos seus filmes, que são filmes que tratam de temas sociais, que também era o que a Weber fazia. Em grande parte de sua obra. Há uma questão melodramática também envolvendo esses filmes, mas o melodrama aqui é muito mais sofisticado, se distanciando dos maniqueísmos que existiam em outros filmes contemporâneos dessas diretoras, né? Então então é muito inovador o que elas faziam. E além disso, essas diretoras também tinham uma relevância dentro do meio cinematográfico. A Webb, em um determinado momento, foi a diretora mais bem paga dos Estados Unidos, diretora entre homens e mulheres. Ela era colocada artisticamente ao lado de nomes como Griffith e o Cecil B. DeMille. Mas enquanto esses nomes são largamente comentados, debatidos e até questionados, isso não acontece tanto com a Weber. Pelo menos não acontecia ao longo do século XX. Então por isso você tem claramente esse processo de esquecimento, porque essas obras que essas mulheres fizeram são obras inovadoras e elas tinham a relevância em parte do seu tempo. Então por isso que é essencial voltar em todos esses nomes. Bom, antes de continuar, como eu comentei, a gente vai começar a nossa aula hoje, agora, nesse vídeo,
fazendo esse contexto geral para a gente tentar entender o que possibilitou essa participação feminina tão intensa no começo, que não era um mar de rosas. As mulheres que conseguiam participar eram mulheres de uma determinada classe social, havia também uma questão de segregação racial, tanto que nos anos 10 e principalmente nos anos 20 você tem a consolidação dos race films, né, dos filmes de raça, principalmente a partir de diretores como Oscar Micheaux, então, que faziam esses filmes buscando quebrar determinados estereótipos raciais e étnicos. Então havia ainda assim um processo havia questões problemáticas nesse começo de meio cinematográfico. Mas em termos de participação feminina, essa participação diminuiu bastante a partir dos anos 20, principalmente em relação a esses cargos de direção. E isso se tornou quase que uma regra, esse processo de exclusão. Isso não era regra no começo, né? Então por isso que a gente vai, desse primeiro vídeo, tentar entender esse contexto, e nos próximos vídeos a gente vai entrar mais em análise de filmes e para tentar entender o diferencial dessas duas diretoras que a gente comentou. Mas acho que, né, como uma primeira leitura, acho que é bom destacar essa citação da Flávia Cesarino Costa, que é uma autora que escreveu um texto sobre essas diretoras mulheres na coletânea Mulheres de Cinema, organizado pela Carla Holanda. E é um texto, né, super legal, e é um livro maravilhoso, então super indico. E ela comenta, vou ler aqui: não havia apenas uma maneira de ser diretora, seja no mainstream, seja nas formas fílmicas menos convencionais. Elas podiam dirigir filmes de maneira individual, mas participavam de experiências colaborativas. Algumas diretoras enfatizavam fortemente perspectivas femininas, mas muitas outras não. O conceito de diretora é, portanto, muito pouco monolítico. Isso aqui é essencial, porque o que a gente vai fazer aqui é justamente um recorte. Eu poderia tratar de outras questões, de outros estilos, focando em outros nomes. Então não se pode generalizar o que essas mulheres produziam dentro daquele momento. Então por isso que é sempre legal voltar e fazer novas descobertas em relação a esse período. Então vamos pensar um pouco justamente qual foi esse contexto. Lembrando que essas citações desses textos, dessas autoras que eu vou citar ao longo dos vídeos, eles vão estar descritos na descrição dos vídeos no YouTube, né, onde vai ser postado. Então vocês podem verificar, quem quiser se aprofundar pode ir lá buscar depois os títulos posteriormente. As autoras, então vamos começar. As autoras, elas identificam essa participação principalmente a partir do comecinho do século XX. O cinema, a tecnologia cinematográfica, né, audiovisual não, a tecnologia das imagens de desenvolvimento, né, o áudio vai vir depois. Ele já está ali existindo no final da década no final do século XIX, nos anos 1890, a partir de várias descobertas que vão surgindo ali, sendo a mais famosa, né, as descobertas dos irmãos Lumière, é claro. Mas a partir do século XX, no caso dos Estados Unidos, a gente vai focar nos Estados Unidos porque as diretoras que a gente vai estudar são norte-americanas, né, mas é possível pesquisar essa participação feminina em outros contextos também. Mas nos casos dos Estados Unidos, você começa a surgir vários movimentos de reorganização da indústria que vão aumentar a necessidade de produzir mais filmes. E isso vai influenciar um pouco essa participação, como a gente vai ver. Vamos pensar nesses movimentos. A gente vai ter a explosão dos Nickelodeons. Os Nickelodeons vão ser principalmente em 1906, por exemplo, que vão ser esses espaços voltados especificamente para a fruição de filmes, né, para a exibição de filmes. Então os filmes, eles não precisavam mais ser, por exemplo, exibidos em feiras de entretenimento ou em feiras tecnológicas. Você tinha essa possibilidade de ir para um lugar somente para ver esses filmes. E esses Nickelodeons, o ingresso custava um níquel, então era muito barato, por isso o nome. E com essa explosão desses lugares voltados somente para isso, se aumenta a necessidade de produzir mais filmes. No campo da distribuição, se percebe, por exemplo, os donos percebem que eles conseguem lucrar mais se eles forem alugar filmes e não comprar. Então, e eles começam a entrar muito mais nesse formato de aquisição.
E aí, ao alugar, você fica por um tempo com o filme e depois precisa pegar outro filme. Então, isso também acaba aumentando a demanda de produção de filmes, porque você precisa montar uma programação. Então, tudo isso influencia aumenta a intensidade de produção de filmes dentro desse contexto, e esses filmes seguem uma vertente muito ficcional, né? Essa vertente ficcional, de certa forma, já é possível identificar um pouco ela anteriormente, mas antes você tinha muito mais presente uma espécie de vertente um pouco mais próxima do documental, ou a vertente do cinema de atrações, onde o mais forte desse cinema de atrações era criar sensações e puxar a atenção do espectador, e não necessariamente criar uma história concatenada, linear e narrativa. Quando todos esses movimentos de reorganização surgem nos anos 10, você tem uma entrada muito mais forte na vertente ficcional. E com isso se cria essas primeiras grupos fixos que trabalham em determinadas companhias justamente para a produção desses filmes ficcionais. E aí a participação feminina ela entra, a gente pode perceber elas tanto no campo de exibição, porque você vai ter mulheres trabalhando em vários setores dentro dos Nickelodeons, principalmente nos caixas, e também no cargo de gerência. Não era raro encontrar donas de cinema que também gerenciavam as suas salas, porque o cinema era uma arte, era um meio muito novo, que estava, né, que estava se descobrindo e ninguém sabia ao certo no que aquilo ia dar, mas justamente por ser algo muito novo e pela demanda de produção estar crescendo, ele era muito mais aberto a receber pessoas que tinham dificuldade de entrar em outras indústrias com estruturas mais fechadas e patriarcais. Então, você tem uma participação feminina nesse campo de empreendimento muito grande também. E no campo de produção, como eu estava comentando, se formam esses primeiros grupos, né, voltados para a montagem desses filmes ficcionais, a partir de produtores como a Vitagraph, a Biography, e as mulheres elas entram inicialmente como atrizes, mas o que você percebe nesse momento é um fenômeno em que muitas pessoas entravam com uma função dentro dessas primeiras produtoras, mas acabavam fazendo várias outras coisas, porque o processo de produção era muito intenso. De um lado, você tem um aspecto negativo, que é o de exploração dessa força trabalhadora, mas por outro lado, se possibilitou com que, por exemplo, determinados atores ou atrizes se descobrissem melhor em outras funções e se consolidassem nessas outras funções. E isso fez com que você houvesse uma maior distribuição, por exemplo, dessa participação feminina para outros lugares que iam além da questão da atuação. E há vários casos clássicos disso. A gente pode citar a Frances Marion, por exemplo, que vai ser a roteirista mais importante do cinema mudo, e roteirista entre homens e mulheres, porque ela vai escrever vários clássicos dos anos 1910 e 1920, principalmente. E ela começa como assistente de direção da Lois Weber, trabalha em cenografia, trabalha com figurino, chega a dirigir alguns poucos filmes, mas se consolida como roteirista. A própria Lillian Gish, que vai ser uma atriz clássica, que vai trabalhar em vários filmes importantes do D.W. Griffith, ela também ajudava na eletricidade, nos efeitos especiais, nos testes de elenco. Então você tinha várias dessas distribuição. Isso, justamente, como eu comentei, possibilitou essa consolidação dessa participação feminina em outros cargos, como fotografia, roteiro, cenografia, montagem também era muito presente, e direção também, né? Então, isso são informações assim bem gerais, né, para a gente só tentar entender o porquê que esse contexto foi diferente. E aí tem um dado que eu acho que é muito especial, que é a chegada da Alice Guy nos Estados Unidos em 1907, justamente nesse período inicial. E a Alice Guy, foi uma cineasta francesa e a primeira cineasta mulher e uma das primeiras cineastas do mundo. Ela já fazia filmes desde ali dos anos 1890, trabalhava para os estúdios Gaumont, que vai ser um desses primeiros estúdios cinematográficos também. E ela tem uma importância muito grande, por ser justamente uma das primeiras diretoras. Ela tem, por exemplo, um filme clássico que é A Fada do Repolho, de 1896, e é um filme que muitos identificam como a primeira ficção. A Alison McMahon, ela até comenta que vai ser uma autora que fez um estudo profundo sobre os filmes existentes da Alice Guy. Ela comenta que você já
pode perceber um gesto ficcional no Regador Regado, do Lumière. A Flávia Cesarino também comenta que o filme é mais uma alegoria em movimento, que era típica do cinema de atrações, do que uma ficção mesmo. Mas, de qualquer forma, vendo A Falha do Repolho, é muito nítido a partir do trabalho que o filme tem com o espaço, com os objetos cenográficos. Você tem ali uma entrega muito mais intensa no gesto ficcional, no gesto criativo de imaginação. E esse gesto ele é muito mais identificado nesse período com o Méliès, mas a Alice Guy também estava desenvolvendo ao mesmo tempo que o Méliès, de certa forma não, ela fez antes do Méliès, né? Então, e ela fez centenas de filmes dentro desse período francês dela. Então, ela é uma diretora fascinante e que foi esquecida, mas que produziu muito, muito mesmo. Ela chega em 1907 nos Estados Unidos para trabalhar numa espécie de subsidiária dos estúdios Gaumont. Acaba não dando certo, mas ela e o marido montam uma produtora própria, Solax, que lança alguns filmes que têm um sucesso, um certo sucesso, o que leva eles a produzir um estúdio maior ainda em Nova Jersey. E ela se torna a primeira dona de estúdio também da história do cinema. Então ela tem uma importância muito grande. O nosso vídeo não vai ser tanto sobre ela, a gente vai focar em outros diretores, mas sugiro muito o documentário Be Natural, que é um documentário lindo que fala sobre a história da Alice Guy, o seu processo de crescimento e o processo de resgate que a própria Guy começou em vida e que posteriormente vários outros nomes estão buscando isso também. Então, documentário maravilhoso. Mas assim, acho que só para pontuar, já é possível notar dentro desses filmes dessa fase americana, em outros filmes da fase francesa também, uma variedade muito grande de estilo. Ela fazia dramas, comédias românticas, filmes de ação. É uma variedade de estilo muito grande, sempre com filmes com uma energia muito intensa. E é uma questão de representação diferente. Ela dava quando ela tratava de casais, por exemplo, há um equilíbrio muito claro entre homens e mulheres em termos de presença na tela, em termos de importância dramática, em termos de realização das ações principais. Homens e mulheres, há uma divisão muito intensa quando a mulher e até há também mulheres que têm uma ação mais intensa ainda em determinados filmes. Então ela inverte muitas questões que aconteciam dentro do seu tempo. E você também, nos filmes de ação, por exemplo, você tem não é raro você ter mulheres fazendo ação, usando armas, lutando, buscando seus amores. Isso é uma inversão, por exemplo, do que existia nos curtas que o Griffith estava fazendo na Biography, que em muitos clássicos, muitos curtas clássicos, você tem a mulher sendo resgatada pelo seu parceiro, né? Se a gente for pegar filmes da Guy como Two Little Rangers, em Across the Mexican Line, você tem justamente o oposto disso. São as heroínas que usam vestimentas de mulheres, lutando e buscando os seus amados, seus parceiros. Então se percebe uma inversão muito forte dentro desse contexto, o que torna, né, maravilhoso e essencial esse período da carreira dela. Aí, só para fechar, eu vou só fazer uma leitura rápida aqui de um trecho do estudo da McMahon, onde ela comenta um pouco o diferencial desses filmes da Guy. Ela fala: no centro dos filmes de Guy está a preocupação com a agência feminina, a conexão entre a agência e a construção de gênero e os obstáculos que enfrentam o desenvolvimento da agência feminina em uma sociedade patriarcal. Ela estava bastante consciente do fato de que ela mesma havia alcançado um grau sem precedentes de autorrealização por meio de sua carreira como produtora e diretora de cinema. Quase todos os seus filmes são dirigidos diretamente a mulheres com a mensagem: você pode fazer mais, veja como. E o como geralmente envolvia pensamento criativo, ação ousada e senso de humor. Então é muito inspirador, né? Uma história muito bonita, e os filmes dela tinham esse ímpeto também e esse diferencial que marcou a carreira dela e a biografia dela. Então se derramem também sobre Alice Guy, que também vai ser uma experiência enriquecedora. É isso. Nos próximos 3 vídeos a gente vai entrar então na Weber e na Davenport, e aí a gente vai pensar com um pouco mais de cuidado e fazer algumas pequenas análises de filmes para a gente tentar entender justamente
o diferencial dos filmes que essas diretoras fizeram e por que eles são tão inovadores tem e precisam ainda ser vistos ainda hoje em dia. Então vai ser bem legal, espero vocês até nos próximos vídeos. Até a próxima, tchau, tchau!